Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa história de tradução que, olha, literalmente mudou o mundo. Vamos entender como um simples ato de traduzir um texto fez uma ideia local cruzar impérios e virar uma força global. E é uma boa pergunta, né? Como é que uma ideia se torna global? Como é que uma mensagem, uma crença, sei lá, uma inovação que surge num cantinho do mundo, de repente consegue atravessar oceanos, continentes e chegar em todo lugar? Pois é, a resposta no fundo é essa aí. Para uma ideia poder viajar, ela precisa primeiro aprender a falar uma nova língua. E é exatamente essa história que a gente vai desvendar agora. Então, vamos lá. Para começar, a gente tem uma mensagem super poderosa, mas que estava, digamos, contida. Para entender como ela se espalhou, primeiro a gente precisa entender o que impedia ela de sair do lugar. Imagina só, lá no mundo antigo existia um conjunto de textos, sabe? Com uma importância cultural e religiosa gigante. Mas tinha um problema. Um problemão, na verdade. Esses textos estavam presos numa única língua, o hebraico. E isso, claro, limitava demais o alcance deles. E aí fica a pergunta: como é que se quebra uma barreira dessas, né? Uma barreira de língua tão fundamental. A resposta está num projeto de tradução super audacioso. Uma iniciativa que não só ia quebrar essa barreira, como ia mudar o rumo da história para sempre. Ok, então vamos direto ao ponto. O nome da estrela da nossa história é Septuaginta. É esse o nome da primeira grande tradução das escrituras hebraicas para o grego. E aquele LX é 70 em romano, uma referência a uma lenda que diz que 72 sábios fizeram essa tradução. E olha só a data disso. A gente está falando de mais ou menos 250 antes de Cristo. É muito tempo. Isso só mostra o quão antiga e, mais importante, o quão fundamental foi essa iniciativa. Pensam na ambição por trás de um projeto desses. Era algo gigantesco, porque naquela época o grego era o que a gente chama de língua franca, sabe? Era o idioma universal, o idioma do conhecimento, do comércio, da filosofia. Então, traduzir esses textos para o grego não era só trocar umas palavras, era de fato conectar uma tradição inteira com o mundo todo. Essa tradução foi um marco, sem dúvida. Mas o impacto de verdade, aquele que sacudiu tudo, esse só foi sentido séculos depois. Foi quando se criou um mundo de novos ouvintes. Vamos ver como essa semente que foi plantada lá atrás floresceu. E essa citação aqui, olha, ela ilustra o resultado de um jeito perfeito. Séculos, centenas de anos depois da Septuaginta, aparece esse relato de pessoas de tudo que é a nação, ouvindo a mesma mensagem e cada uma entendendo na sua própria língua. A base para que isso acontecesse já tinha sido construída lá atrás. O ponto-chave aqui é o seguinte: foi por causa da existência de uma tradução em comum, como a Septuaginta, que a mensagem conseguiu se espalhar. O grego funcionou como uma ponte, sabe? Deixando a comunicação fluir muito além da fronteira da língua original. E não era gente de lugares vizinhos, não. Olha só essa diversidade. Tinha gente de Creta, da Arábia, da Mesopotâmia, do Egito, de Roma. Isso dá uma dimensão do alcance gigantesco que uma tradução pode dar para uma ideia. Mas essa história toda da Septuaginta, ela é muito mais do que a história de um livro antigo. O que ela revela é um princípio universal de como as ideias se espalham. Ela mostra pra gente um verdadeiro motor de expansão cultural. Pois é, a Septuaginta foi muito mais que uma simples tradução. Ela foi o motor dessa expansão. Ela criou a infraestrutura, a base de linguagem que era necessária para que uma mensagem que antes estava ali contida pudesse finalmente viajar e ser entendida por gente do mundo todo. E esse passo a passo aqui resume tudo de forma brilhante. Olha só, primeiro tem uma mensagem local. Aí vem a tradução, que é o passo-chave, porque ela cria o acesso. Com o acesso liberado, a mensagem se expande. E, por fim, essa expansão toda é o que possibilita que uma missão, um propósito, ganhe uma escala global. No final das contas, a grande lição é essa: traduzir não é só sobre palavras, é sobre tornar uma ideia portátil. É como se a gente pegasse uma ideia, colocasse numa mala e preparasse ela para viajar. É isso que faz com que ela possa ser desfeita, entendida e até adotada em qualquer canto do planeta. E tudo isso nos traz para uma reflexão final, para hoje em dia. O que seriam as nossas Septuagintas modernas? O que está fazendo esse papel hoje? Seriam os algoritmos de tradução automática? Os memes que viralizam?
O código de programação, a música pop? Que traduções estão agora, nesse exato momento, transformando ideias locais em fenômenos globais? Fica aí a reflexão.